Eu quero basear a minha reflexão em um texto da palavra de Deus, que está escrito aqui no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, os versículos 21 e 22, que dizem assim: portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Eu vou ler aqui mais uma vez esse texto. É um texto curto, então uma nova leitura aqui, ainda mais atento. Vamos lá. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Amém? Quero fazer uma pequena oração aqui. Você pode ficar sentado mesmo, só fechar o seu olho. Vamos pedir aqui o direcionamento de Deus nesse momento. Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor, em via pública, anunciando, meu Pai, a Tua palavra. Nós não somos, ó Deus, suficientemente capazes. Nós não temos nada, Pai, em nós mesmos. Porém, meu Deus, nós acreditamos que o Teu propósito, Pai, que todo ser humano, toda pessoa dessa terra, Senhor, ouça, Pai, um evangelho puro, Pai, genuíno, uma pregação poderosa, uma exposição, meu Pai, viva, Senhor, da verdade. Então eu te peço que o Senhor faça isso, meu Deus. Usa esse pequeno vaso, Pai, nesse momento, para trazer, meu Pai, uma palavra poderosa, Pai, a cada habitante de Lagoa dos Meninos. Que o Senhor venha conduzir, que o Senhor venha abrir os ouvidos, que o Senhor venha cativar a atenção, meu Pai. E que seja uma tarde de salvação aqui nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, nós já vamos começar a nossa reflexão. Esse texto aqui, começando a nossa reflexão, esse texto, ele fala de algo extraordinário. Ele fala da palavra de Deus, que é poderosa para salvar. Olha que coisa. Salvação. O texto está falando disso. Salvação. Isso é extraordinário. A maior necessidade do ser humano se resume nessa palavra: salvação. Imagina que nós tenhamos aqui um homem que ele cometeu um crime e ele foi condenado à morte, e falta cerca de 1 a 2 horas para ele ser executado. E ele está ali já suando frio, porque ele sabe que ele vai morrer. E então, de repente, eu chego para esse homem e falo com ele que eu tenho uma boa notícia para ele. E eu digo então que ele acabou de ganhar na Mega Sena, que agora ele pode comprar um carro novo, que ele pode viajar pelo mundo todo, que ele pode ter as melhores mulheres que ele quiser. E eu falo, pronto, é só comemorar agora. Será que esse homem vai poder realmente comemorar? Ele tem todo o dinheiro do mundo, porém, ele está a 2 horas da sua execução e ele vai morrer. E ele não vai poder ficar com esse negócio. É por isso que a maior necessidade do ser humano não é dinheiro, não é saúde, e nem é, meu irmão, a solução dos problemas terrenos. Porque por mais que a gente tenha todas as bênçãos, por mais que a gente tenha todo o dinheiro, a verdade é que o ser humano, em breve, ele vai morrer. Ele vai, meu irmão, passar pela morte. E então, meu irmão, ele vai ser julgado. Então, do que é que vale ter todas as bênçãos, todos os recursos, e no fim das contas, meu irmão, passar o resto da eternidade no inferno? Não tem sentido. A maior necessidade não é, meu irmão, um carro novo. Não é, meu irmão, uma mulher bonita, um homem bonito, um casamento feliz, dinheiro, remédio. A maior necessidade do ser humano é salvação. E o texto que a gente leu fala de salvação. E ele diz o que é que gera essa salvação. Eu vou ler novamente, diz assim: acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar. Como que eu consigo essa salvação? Como que eu encontro essa salvação? Como que eu sou alcançado por essa salvação? O texto diz: a palavra implantada
em vós. A salvação vem, portanto, de ter um conhecimento profundo, claro, da palavra. A palavra o quê? Que é a palavra humana? A palavra de alguma organização? Não, a palavra de Deus. É essa palavra que é poderosa para salvar. Meus queridos, a palavra de Deus faz no ser humano o que mais nada, meu irmão, e ninguém são capazes de fazer. Eu conheço muitas pessoas que tiveram esse encontro com a palavra e que foram grandemente transformados. Eu me lembro aqui de um homem traficante de escravos. O trabalho dele, ele pegava um navio, ia lá para a África, comprava negros africanos lá e vinha para vender no Brasil, para serem escravos. Esse homem era tão ruim, ele era tão miserável, era um cara tão amargo, tão infeliz, meu irmão, que nem os colegas dele, traficantes de escravos também, gostavam de dar com ele. Um homem boca porca, meu irmão, tudo, toda hora palavrão, toda hora dava bêbado, uma coisa, sabe, meu irmão, um homem perdido. Então, esse homem mau, esse homem perverso, ele tem um encontro com a palavra. A palavra é implantada no coração dele. E o que acontece? Esse homem mau, perverso, rude, bruto, ele é transformado, ele é mudado. A palavra teve o poder, meu irmão, de ir no mais íntimo da alma daquele homem e fazer um novo ser, um novo homem. E sabe o que foi que ele fez agora durante todo o restante da vida dele? Ele dedicou a sua vida para libertar os escravos. Então ele ia de um canto ao outro, pegava o escravo escondido e libertava. Ele passou a amar os escravos. Olha que mudança, meu. O cara que vendia escravo está agora arriscando a vida para libertar os escravos. O que foi que aconteceu aí? Será que foi uma educação melhor? Será que ele entrou na faculdade? Será que foi algum remédio que ele tomou? Meu querido, o que aconteceu na vida desse homem foi salvação. Salvação causada pela palavra. A palavra é poderosa para salvar. Eu me lembro aqui de outro episódio, umas gangues que haviam lá nos Estados Unidos. Quem já assistiu aqui o filme A Cruz e o Punhal? Esse filme retrata uma história real que aconteceu há não muito tempo nos Estados Unidos. Se eu não me engano, no Brooklyn, o bairro lá. E havia uma cidade que foi tomada pela violência, pela delinquência, pela iniquidade. Os jovens não queriam saber de mais. Parecendo nossos dias, sabe? Jovem que não quer saber de nada, que não quer saber de um futuro, de construir uma família, só quer saber de zoeira, de bagaceira, de namorar sem responsabilidade, e de fazer tatuagem, de ir para reggae, para ir para paredão. Estava assim, meu irmão, lá nos Estados Unidos. Não queria saber de nada, só queria saber da criminalidade, meu irmão, de gangue, de luta. Então, todo dia, meu irmão, a polícia nacional, os meninos brigando, uma gangue contra a outra. E era briga de paulada, de canivete, era de arma. Todo dia morria um lá. E ninguém sabia o que fazer, meu irmão. O governo não sabia o que fazer, as autoridades não sabiam o que fazer, a polícia não sabia o que fazer, nada dava jeito, as escolas não sabiam o que fazer, ninguém, meu irmão, freava essa gangue, meu irmão, que só queria saber de brigar. Elas eram muito rivais, não podia ver uma outra briga, meu irmão. E aí, nesse meio tempo aí, chega um homem lá, chamado David Wilson. Até pouco tempo ele estava vivo, não sei se ainda está, ele está vivo ainda, David Wilson. E ele chegou lá com esse livro aqui na mão. E ele falou o que a polícia não fez, o que as autoridades não fez, o que a escola não fez. Eu creio que esse livro pode fazer. Eu creio que essa palavra é poderosa para implantar, para salvar. Se ela foi implantada, meu irmão, no coração desses delinquentes, desses jovens aí, ela é capaz de salvar esses jovens. Então ele começou a pregar. Logo ele foi preso por estar pregando a palavra ali, depois foi solto e continuou pregando. E quando você assiste o filme é interessante que os próprios meninos da gangue espancam ele. Ele foi tentar ali conciliar os meninos deram a surra, mas ele tentando e perseverando, implantando a palavra, até que chega um dia em que a palavra começa a entrar no coração desses jovens. Eles começam já a pensar diferente. E então, David Wilson, ele, em um galpão assim bem grande, ele faz uma reunião
para a pregação bíblica. E ele convida as duas gangues para estarem juntas no mesmo lugar, um lugar fechado. Quando o povo ouviu isso, falou: pronto, vai haver uma chacina ali. Se quando eles brigam na rua, quando eles se encontram na rua, que é lugar aberto, morre gente, imagina os dois juntos dentro de um galpão fechado, os dois grupos, as duas gangues juntas. E elas se reuniram ali. Toda hora que entravam um com um cacetete aqui, outro com um punhal, outro com um canivete, outro com uma pistola. Todo mundo ali tremendo de medo naquele lugar. David Wilkerson então se levanta, abre esse livro, irmão, e expõe a palavra. E a palavra vai ser implantada, vai ser implantada. No final do culto, sabe o que aconteceu, meu irmão? Tá as duas gangues abraçadas, chorando aos pés de Jesus Cristo e gritando: por favor, meu irmão, me dê uma Bíblia, me dê. E eles começaram a brigar agora por causa da Bíblia, que as Bíblias estavam poucas. Aí você fala: essa menina, essa aqui é vida. Enfim, olha que coisa, meu irmão. Esses delinquentes, meu irmão, essas gangues foram pacificadas pela palavra, que é poderosa para salvar. Irmão, se eu fosse abrir aqui a oportunidade para cada um falar como que essa palavra poderosa nos alcançou, eu tenho certeza que cada um poderia falar. Eu posso dar um testemunho disso, de que eu fui alcançado por essa palavra. Eu não levava a vida a sério. Estou vendo ali as meninas novas. Antigamente eu chegava aqui, bater o olho na menina, já queria coisa. Era assim, meu irmão. Uma falta de responsabilidade terrível. Eu lembro que uma vez eu fiz uma aposta, meu irmão, lá no São Pedro de Mulungu. Postei com meu amigo, meia caixa de cerveja. Quem agarrava mais na noite? E eu ganhei dele, adivinha quanto? 10-9. Esse era o homem, meu irmão, de antigamente. Um homem que aprontava, meu irmão. Um homem que não sabia viver, meu irmão, uma vida digna. Até que, com 15 anos de idade, eu comecei a ler essa palavra. E essa palavra, ela foi na minha vida poderosa para salvar, para mudar o coração, para mudar a cabeça e dar uma nova vida, um novo caminho, uma nova história. Gente, essa é a palavra, meu, que nós estamos anunciando aqui. Não é apenas uma coisa meramente humana, não é uma mera religião, não é a lei dos crentes, como o povo fala. É a poderosa palavra de Deus para salvar. E eu não me envergonho dessa palavra. Está escrito lá em Romanos 1 que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então há poder, gente, na palavra de Deus para salvar. Há poder. Então deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu falei que eu queria refletir com vocês. Se há poder, meu irmão, na palavra de Deus para salvar, por que então, irmão, que você não é salvo por essa palavra? Por que então que sua vida, ao invés de ser marcada pela vontade de Deus, é marcada pelo pecado? Por que ao invés de estar perto, meu irmão, de Deus, você está longe? Por que ao invés de andar vivendo e fazendo e praticando a vontade de Deus, você anda vivendo e fazendo e praticando a sua vontade? Por que, meu irmão, ao invés de ser guiado por Ele, você é guiado pelo mundo? Há poder nessa palavra para alcançar também, meu irmão, cada um e cada uma dos que estão aqui. Agora, o que é necessário para essa palavra chegar? O que é necessário para essa salvação ser realizada? Como que essa salvação acontece na prática? E aqui eu finalizo. Em primeiro lugar, meu irmão, essa palavra precisa ser implantada. Olha aí o texto que a gente leu. Deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar. O que é implantar? É você colocar essa palavra bem lá, meu irmão, no íntimo do coração. Olha que coisa boa. Hoje o pessoal está aqui ouvindo a palavra. Isso é bom, ouvir a palavra é bom, muito bom. Só que implantar a palavra é algo mais. Envolve você ler, meu irmão, reler. Envolve você ter uma rotina diária de leitura da Bíblia. Envolve você ter interesse em tirar suas dúvidas. Envolve você estar sempre ouvindo. Envolve você ter esse contato profundo. A fé vem pelo ouvir a palavra. Agora essa palavra tem que ser implantada, gente. Então aqui eu falo do interesse que é necessário haver.
Interesse para ouvir mais, gente, desse livro. Às vezes falta tão pouco esforço. É tão pouco o esforço que a gente empreende. Quando a gente quer, meu irmão, construir uma casa, apanhar um café, um negócio, é um esforço tremendo que a gente faz. Mas para você conhecer o que está escrito aqui, às vezes o esforço é tão pouco. Então é necessário, gente, haver um esforço para realmente ouvir. Meu querido, minha querida, aqui o pessoal mais jovem, principalmente as mocinhas jovens aqui, eu faço esse apelo. Se esforcem para saber, meu irmão, para entender, para compreender o que está aqui nesse livro. Se esforcem. Muitos de nós hoje somos muito influenciados pelas redes sociais, pelo TikTok, pelo YouTube. Por isso que a gente está tendo uma geração com a cabeça tão vazia, porque não se enche da palavra. Então eu faço esse apelo: procure conhecer a palavra, procure ler ela regularmente. Às vezes a gente não consegue compreender tudo, mas vai perseverando, vai perguntando, procura ouvir. Essa palavra precisa ser implantada. Se ela não for implantada, irmão, ela nunca vai te salvar. Tem esse esforço. Aí eu estava contando esses dias, né, ali, irmão Júnior chega a rir, que eu entrei na academia, né, irmão? Fui lá, me matriculei, menino muito magro desse, eu falei, vou lá ver se eu né, entre em forma. Fui lá fazer o treino, né? É engraçado do jeito que ele fala, né? Aí quando eu cheguei lá, desengonçado, né, fazendo as coisas tudo, aí eu observei o esforço do povo à minha volta, meu. Cada peso, sabe? Uma força que eles colocavam, meu irmão. E toda hora estava olhando assim pro braço, vendo se estava, né? Vendo aqui como é que eu tô, sabe, tomando suplemento e bora lá, força. Meu. Aí eu comecei a pensar comigo, se a nossa geração tivesse, pelo menos, colocasse, esforçasse, pelo menos 10% na sua alma, como ela se esforça no seu corpo, a nossa geração era outra. Se a gente tivesse o mesmo interesse pela nossa alma, como a gente tem pelo corpo, a realidade era outra. Então, meu querido, minha querida, se esforce um pouco mais. Faça um compromisso de ler esse livro aqui, de compreender o que está nele. Meu irmão, aqui tem riquezas aqui. Aqui tem, meu irmão, a vida está aqui. Você precisa compreender, meu irmão, a Bíblia. Até hoje, o livro mais lido do mundo é a Bíblia. Então, por favor, não passe por esse mundo ignorante, meu irmão, do que está escrito na palavra. Que essa palavra seja implantada, meu irmão. Ok? Isso é muito importante para a salvação. Enquanto a palavra não for implantada, não há salvação. Agora, basta apenas ouvir, basta apenas conhecer e pronto, e aí você é salvo? Não, Danila, não. Olha o texto que a gente leu e aqui eu já estou finalizando. A qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. O que é ser praticante da palavra? O que é que significa ser praticante? Praticante é aquele que pratica, é aquele que põe em prática, é aquele que tem a palavra não somente na cabeça, mas tem a palavra no dia a dia, no viver diário. E esse é um erro que muitas pessoas cometem. E é por isso que eu preciso advertir, alertar a Lagoa dos Meninos a respeito desse erro. A maioria das pessoas estão cometendo esse erro. Eles até se preocupam com o que está escrito na Bíblia, eles até se preocupam em ler, eles até se preocupam em conhecer, porém, meu irmão, não praticam. É algo meramente teórico. É apenas, irmão, um pensamento que nunca é posto em prática. Essa é a realidade de muitas pessoas. Hoje, sexta-feira da Paixão, muitas pessoas, né, estão deixando, né, de comer carne, tentando ali fazer algo agradável a Deus, ok, certo? Mas vem cá, e amanhã? E domingo? E segunda? E terça? E quarta? Quer dizer que, meu irmão, você só se preocupa com o Senhor, com Deus, com sua vida espiritual uma vez no ano?
Em uma semana, quer dizer que só uma semana é santa e acabou, meu irmão. Esse é o problema nosso. É que a gente não põe em prática. Fica o ano todo sem pôr em prática. Aí em uma semana quer resolver apenas com uma coisinha simples. Apenas comendo um peixe. Isso não adianta, gente. O que salva o ser humano é a prática consistente da palavra. Sexta, mas também sábado, domingo, segunda, o ano todo. O chamado de Deus, portanto, aqui é para a gente viver uma vida de prática da palavra. Colocar em prática, meu irmão. Ouvir a palavra e praticar. Imagina aí que eu chego em uma menina, que eu falo com ela, né? Com chaveco, com garota e tal. E aí, eu conquisto a menina. Ó, conquistei. Tá na minha e tal. Estamos ali namorando e eu falo com ela assim, ó. Eu gosto de tu, é contigo que eu quero me casar e tal, tal. Ela se apaixona e acredita naquilo. Só que aí na outra semana, eu dou uma escapulida e vou lá e fico com outra menina. E aí é só chaveco, né? Aí a outra vai me perguntar, não, mas tu não tá falando, não, desculpa aí, foi mal, eu quero é tu mesmo, eu quero me casar contigo, bebê. Aí na outra semana, fico com outra menina. Aí vou conversar, não, mas me desculpa aí, foi que eu vacilei, mas eu quero casar contigo, é contigo que eu quero. Aí na outra semana, outra menina. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês acham que eu realmente amo essa mulher que eu estou falando, que eu gosto dela e que eu quero me casar com ela? Não, mas eu estou falando que amo. Ô, gente, olha eu falando. Eu faço declaração de amor, coraçãozinho, mando uma florzinha. Mas será que eu amo mesmo? Aí é só da boca pra fora. Por que eu não amo? Porque eu não estou praticando. Como o Jonas falou aqui, ó, é só boca para fora. É só da boca pra fora. Das meninas que estão aqui, muitas meninas novas, Sabrina, Hillary, mocinha ali de vermelho, as 3 meninas ali de frente da Casa Branca. Quem é de vocês que queria um amor assim? Hã? Um amor que o cara é bom no chaveco, meu irmão. Fala um monte de coisa bonita e romance, e na outra semana fica com outra menina. Quem queria esse amor aí? Hã? Assumir uma responsabilidade, né? Pois é, agora eu falei aqui no começo, eu vim para trazer uma reflexão. Vamos refletir assim. Vamos tirar aqui o amor de homem para mulher. Vamos colocar aqui agora o amor da criatura pelo Criador. Se você não quer, meu irmão, um amor que o cara está ali chavecando toda semana com palavras bonitas e na semana que vem fica com outra. Se você acha que esse amor não presta, que não é válido, qual é o amor então, meu irmão, que você tem tido pelo seu Criador? Qual é então o amor que você tem por Deus? Que você até fala, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou isso, aquilo, outro, mas na prática você não vive. Que amor é esse? Será que esse é o amor que salva? Com certeza não, gente. Então a palavra aqui é essa. Deus é o Deus que salva, Deus é o Deus de toda salvação, e Ele faz isso por meio da palavra. A palavra que é conhecida, meu irmão, e que é praticada. É assim, meu irmão, que o ser humano é salvo. Palavra conhecida, implantada, ele conhece o que está escrito lá, meu irmão. E aí depois ele vive, ele pratica isso. Então ele é salvo. Então ele pode passar pela mesma experiência que aquele traficante de escravos passou. Então ele pode passar pela mesma experiência que aquelas gangues passaram. O poder de Deus, meu irmão, transformando completamente. Então, gente, que essa mensagem fique no coração de vocês. A verdadeira salvação é uma salvação que decorre de um conhecimento sólido das Escrituras e de uma vida coerente, de prática constante. Que você não venha, meu irmão, viver em vão. Que você não venha ser como a maioria das pessoas são. Que Deus é só no Natal, na Sexta-feira Santa e nos outros dias acabou. Mas que você venha realmente se preocupar com sua alma. Não tenha dúvida disso, querido. O inferno é real. As pessoas irão para lá, a maioria delas, porque elas ouvem a palavra, mas elas não se preocupam, elas não se rendem. E o dia de fazer isso é agora, é hoje, meu irmão. Que cada um de vocês aqui possa dormir com essa palavra. E que vocês possam dar a resposta, não para mim, mas para Deus. Como continuarão vivendo? Será que vai ser esse amor a Deus da boca para fora? Será que vai ser, meu irmão, eu ando com Deus, mas a palavra está lá longe? Não, meu irmão. Viva a verdadeira salvação. Conheça esse livro, meu irmão.
e viva e pratique ele. E assim você experimentará a verdadeira salvação. Então faça isso. Que você possa ter uma nova vida daqui por diante. Você possa realmente levar a sério a palavra, meu irmão. E que eu possa ouvir de sua boca um dia, meu irmão, um testemunho. Alguém chegar, que coisa linda. Alguém chegar e falar, tá, lembra aquele dia, vocês chegaram lá na Lagoa dos Meninos, tu, magrão, feião lá falando. Eu ouvi aquele dia, meu irmão. Eu percebi que eu não podia viver essa fé falsa, enganando a mim mesmo, achando que eu sou de Deus, que eu vou para o céu, mas sem viver a palavra. Aquilo ali me incomodou, me confrontou. Eu coloquei a cabeça no travesseiro, pensei, refleti, e eu cheguei a uma decisão. Eu preciso viver realmente para Deus. Eu preciso conhecer a palavra dele. E eu preciso viver essa palavra. Será a maior felicidade da minha vida ouvir esse testemunho. E que Deus faça isso. Em nome do Senhor Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade. Amém.